Fala galera do YouTube, aqui é o Diego e vamos para mais uma aula de VBA. O que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje? Confesso que é algo um pouquinho diferente, repara só. Eu tenho aqui uma planilha que ela é aquela famosa base de dados e ela fica até um pouco confusa quando você olha, porque ela tem muita coisa, é muito número, não é tão visual assim. Então, para eu entender qual célula que eu estou tentando ler, o que eu estou querendo ver, se é um valor, qual desses valores e qual SKU, dá uma olhada no que eu fiz. Toda vez que eu clico numa célula, ele realça tudo para mim. Então eu consigo ver claramente que aqui eu estou no valor 11, SKU 1583. Se eu mudar para outro, ele vai lá, SKU 8572, valor 6. Quer aprender a fazer isso? Utilizando eventos no VBA, é só você assistir essa aula até o final, que eu vou passar um passo a passo para você, vai ser bem maneiro. Antes da gente começar, lembra de curtir esse vídeo se você gostou desse tema. Se você acha que esse vídeo vai ser maneiro, curte também aqui o vídeo, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado para receber os vídeos meus, Diego, do Alon, do João, do Marcos e de todo mundo que aqui da hashtag que vai postar vídeos bem legais para você. E antes da gente começar, como a gente está aqui numa aula de VBA, vou te deixar um mini curso de 10 aulas de VBA. Então, um mini curso gratuito, onde a gente sai do zero e constrói uma ferramentazinha no VBA. Então, para você acessar, é só clicar o link aqui, é o primeiro link da descrição. Clica lá, que tenho certeza que você vai gostar. Bora então para o conteúdo. Repara só, o que a gente quer fazer então? Toda vez que eu seleciono uma nova célula, selecionei uma nova célula, ele vai realçar o quê? A linha dessa célula e também a coluna dessa célula. Clico aqui, seleciona, ele vai mudando. Clica aqui, seleciona, ele vai mudando. E aí vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Para a gente abrir o nosso VBA, que a gente vai fazer isso por meio do VBA, a gente tem que apertar o Alt F11 ou Alt Fn F11. Então vamos lá, Alt F11, abriu aqui o nosso código. E o código já está aqui pronto para a gente. Então repara, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu quero saber qual que é a última linha e qual que é a última coluna na minha planilha. Por que você quer saber isso, Diego? Dá uma olhada. Eu só vou pintar até a última linha, para eu não precisar ficar pintando muita coisa. Aqui as células embaixo eu não estou pintando. E também eu só pinto até a última coluna, para a gente não ficar muito pesado nessa parte de formatação. Então, realmente, se tiver muita linha e muita coluna, aí é inevitável, vai ficar pesado. Mas assim a gente consegue minimizar um pouco. Como é que a gente acha a última linha e a última coluna? Muito simples. Se você já viu outros vídeos do canal, você sabe que a gente vai utilizar aquele, seleciona uma célula qualquer e eu vou dar um Ctrl seta para baixo. E aí o Ctrl seta para baixo, ele vai para onde? Até a última linha daquela minha planilha. Lembrando, para o Ctrl seta para baixo funcionar, você tem que ter informações na sua tabela. Se não tiver, ao invés de você usar o Ctrl seta para baixo, você tem que ir lá para baixo e usar o Ctrl seta para cima. E aí é basicamente o oposto. Se você não tem nenhuma informação, você tem que fazer Ctrl seta para cima e aí você vai achar a última linha. Se você tem informações, você pode utilizar o Ctrl seta para baixo. Beleza? Então, o que eu vou fazer para descobrir a última linha? Eu vou na aba planilha 1, que é a aba que a gente está mexendo, ponto range A1. Então, vou clicar na célula A1. O que eu vou fazer? Ponto end xl down, ponto row. Então, repara, vou Ctrl seta para baixo. E aí eu cheguei nessa célula e eu quero descobrir o quê? Qual que é a linha dessa célula? Qual que é a propriedade que extrai a linha? A propriedade .row. Então pronto, aqui eu estou descobrindo qual que é a última linha, que ele vai me retornar o quê? 271. E aí ele vai colocar dentro da variável última linha o quê? 271. Perfeito. Agora eu tenho que descobrir o quê? Qual que é a última coluna também. Então ao invés de eu usar, fui lá na 1 e usar um Ctrl seta para baixo, eu vou fazer o quê? Na 1 e vou dar um Ctrl seta para direita. Ctrl seta para direita e ele achou ali a última coluna. A última coluna é a coluna X. Só que eu não preciso guardar o X, eu preciso guardar um número da coluna. E aí como é que eu extraio isso? Mesmo passo a passo. Aba, planilha 1, célula A1, Ctrl seta para direita. Então, ao invés de XL down, é XL to right, que ele vai para direita. E aí, ao invés de pegar a linha, eu vou pegar a coluna, ponto column. Aqui ele vai me dar o número da coluna, que é a coluna X. Então, repara, eu guardei a última linha e a última coluna. E a gente vai ver como é que a gente vai usar isso daqui. Então, esse passo inicial a gente fez o quê? Guardou a última linha e a última coluna em duas variáveis, que nada mais são do que uma forma da gente armazenar valores e depois poder usar eles no código depois. Agora a gente vai fazer o quê? Verificar se o target está dentro do intervalo da tabela. Calma aí, o que é target, Diego? Repara, toda vez que eu clico em uma nova célula, eu estou mudando o meu target. Então, vamos tentar entender. Eu vou clicar na célula C5. O meu target agora é o quê? A célula C5. Vou clicar na célula I18. O meu target agora é a célula I18. Então, o que é o meu target? Vê se você entendeu. É a célula que eu acabei de clicar. É a célula que eu acabei de passar a estar selecionando. Então, agora eu estou selecionando a I18. Só que eu vou selecionar a R13.
o meu target agora é a célula R13. Então, sempre que eu mudo a seleção da minha célula para uma nova célula, o meu target passa a ser essa nova célula. Então, toda célula a gente sabe que tem o quê? Uma linha e uma coluna. Então, agora vê se faz sentido isso daqui que eu escrevi nesse primeiro passo. Eu quero verificar se o target, ou seja, se a célula que eu selecionei está dentro do intervalo da tabela. Como é que eu sei se ele está dentro do intervalo da tabela? Repara, o que a gente já fez aqui em cima? Eu descobri qual que é a última linha e qual que é a última coluna. Então, se a linha do target está acima da minha última linha e se a coluna do target está à esquerda da minha última coluna, o que eu sei? Que o target está dentro da minha tabela. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, AA13, o target está acima da minha última linha? Tá. Mas o target está à esquerda da minha última coluna? Não. Então, ele não está dentro da tabela. Então, para ele estar dentro da tabela, ele tem que ter uma linha menor do que a última linha e uma coluna menor também do que a última coluna. E aqui é um menor igual, porque ele pode estar exatamente na última coluna e pode estar exatamente na última linha. Então, vamos colocar isso dentro do VBA. Repara, se o target.column, lembra que a gente já usou esse ponto column aqui, que ele vai pegar a coluna de uma célula. Então, ó, se a coluna do target, que a gente, ó, por exemplo, vamos pegar um exemplo, I7, a coluna I. Então, ó, coluna I, que é a coluna 9 do Excel, e a linha 7. Perfeito. Então, ó, se a coluna do target for maior ou igual a 1, show de bola, é maior ou igual a 1, porque é 9. E, ou seja, a coluna do target for menor ou igual à última coluna, que a gente sabe que é a coluna X, então, aí ele vai fazer o código. Beleza? A gente já executou aquela primeira verificação, que é o quê? A verificação da coluna. Show de bola? Então, ó, só pra gente saber, a coluna X, ó, como eu seleciono aqui, ó, vou selecionando, dá uma olhada, tá vendo que ali em cima do meu mouse tá lá, 17, 18, 19, C, são quantas colunas eu tô selecionando. Então, a coluna X é a coluna, ó, é a 24ª coluna. Então, se eu tiver a coluna do target maior ou igual a 1, e menor ou igual que a última coluna, então eu posso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Exatamente isso daqui. Eu tenho que verificar mais uma coisa. O que é essa outra coisa que eu tenho que verificar? Se a linha dele é maior do que a linha 1 e é menor do que qual linha? A linha 271. Então vamos fazer isso. Então, ó, se target.row, ou seja, se a linha do target for maior ou igual a 1 e a linha do target for menor ou igual à última linha, então agora sim que a gente consegue fazer o nosso código. Isso tudo aqui é o que a gente vai executar se acontecer o quê? Se o target estiver dentro da minha tabela. Lembra? Eu estou verificando se o target está dentro do meu intervalo da tabela. E aqui dentro a gente sabe que ele está. Se ele não tiver, a gente vai fazer o quê? Uma outra coisa aqui que é esse else. E aí a gente vai ver exatamente o que ele vai fazer aqui dentro. Então repara. A gente já entrou. Então, se eu cheguei até aqui, significa que o target está dentro da tabela. O que eu quero fazer? Ó, eu vou retirar o preenchimento de todas as células antes de pintar novas células. Por quê? Eu quero que fique tudo, ó, branquinho e eu só quero realçado a célula que eu coloquei. Então, a primeira coisa, eu tenho que tirar o preenchimento de todo mundo. Vai ficar todo mundo sem preenchimento. Então, repara. Cells.interior.colorindex igual a xl none. O que isso daqui significa? Quando eu coloco cells ponto alguma coisa, eu estou fazendo uma modificação em todas as células da minha aba. Então, a aba que eu estou selecionado, que é a aba planilha 1, nessa aba, eu estou pegando essa propriedade, que é interior.colorindex. O que isso daqui pega? O preenchimento da célula. O que é o preenchimento? Aquilo que a gente consegue mudar pelo baldinho. Aqui é o preenchimento. Então, ó, eu estou pegando o preenchimento de todas as células e estou falando aqui, ó, eu quero que seja nenhum. Então, perfeito. Meu segundo passo está feito. Eu tiro o preenchimento de todo mundo. Show! Agora o terceiro passo. Eu tenho que pintar a coluna do target. Então, ó, estou aqui na coluna J, eu quero pintar essa coluna J. E lembra que eu pinto da primeira célula até a última linha. Então, eu vou, ó, na coluna J até a linha 271. Depois eu não quero preencher. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou selecionar um intervalo, eu vou pegar, mostrar para o VBA qual é o intervalo que eu quero mudar a cor, que é qual é esse intervalo. Ele começa na célula 1 da coluna do target e vai até a célula. Qual célula? Da linha, que é a última linha, está na coluna do target. Então, ó, essa última linha a gente tem nessa variável daqui e a coluna do target a gente tem onde? Ó, target.column. Perfeito, então eu já tenho tudo que eu preciso para fazer isso. Vamos colocar isso dentro do VBA. Repara,
range, que é como eu me refiro a intervalo. Então, ó, isso daqui tudo é meu range. E aí eu vou dizer qual que é a célula inicial e qual que é a célula final. E aí como é que eu posso me referir a uma célula? Utilizando o próprio cells. Então, ó, cells, qual que é a primeira célula? A célula com a linha 1 e a coluna target.column. Então, ó, célula 1, que é essa célula daqui, linha 1, mais a coluna target.column. É essa célula daqui. E qual que é a última célula que eu quero pegar desse intervalo? É a célula que está na linha, última linha, e está na coluna target.column, que é justamente essa daqui, ó, última linha, coluna target.column. E aí, o que eu vou fazer com ela? Lembra que aqui a gente pegou, ó, interior.colorindex, para a gente mudar o preenchimento? Então, ó, ponto interior.colorindex igual a 27, que é a cor amarela dentro aqui do nosso VBA. Ah, Diego, como é que você sabe quais são as cores por esse Color Index? Eu tenho um macetezinho aqui para você. Repara, se você pegar essa planilha, que lembra, está na descrição, você consegue acessar essa planilha. Na aba Planilha 2, repara que eu tenho aqui, eu tenho o códigozinho na coluna B e a cor desse código é se você colocar ele dentro do VBA. Então, ó, todas as coresinhas que eu tenho aqui, ó, eu tenho um amarelo ali com 6, mas eu tenho outro amarelo ali com 27. E aqui a gente tem essas 56 cores que a gente pode usar aqui no VBA por esse Color Index. Então, se você baixar essa planilha, você vai ter acesso a isso daqui e vai poder usar todas elas. Show de bola! Então eu falei, pega o intervalo que começa na célula 1 da coluna do target e vai até a célula última linha da coluna do target. E eu quero que você mude a cor dela para cor 27, que a gente já viu que é amarelo. Perfeito, então pintei a coluna do target. Vou fazer a mesma coisa para a linha do target. E aí, como é que eu faço isso? Bom, vai ser muito similar. Então, vamos tentar entender isso daqui. A minha primeira célula desse intervalo é o quê? Ó, vou lá para cima. Se eu tivesse essa daqui, por exemplo. Qual que é a primeira célula dessa linha daqui? Ó, é a célula da coluna A, está na linha 15. Por que linha 15? É a linha do target. Ó, a gente estava aqui. Então, é a linha do target. Show de bola. Repara. Célula, qual que é a linha? Linha do target, que é target.row, row é linha. E a coluna A, ele sempre começa na coluna A. Perfeito. Agora, qual que é a última célula dessa minha linha? Continua na linha do target, ó, a última célula continua na linha do target, só que agora qual que é a última coluna? A gente já tem uma variável que pega justamente a última coluna. Então, repara, última coluna. Ele começa, ó, target.row 1, que é essa daqui, e vai até a target.row última coluna, que é essa daqui. Aí o que eu vou fazer? Interior.colorindex igual a 27. Perfeito, pintei a linha do target também. E para fechar, eu vou pintar a célula que está ativa de uma cor diferente, só para a gente diferenciar das demais. Então, ao invés de ficar tudo amarelo, repara que essa daqui eu coloquei uma corzinha um pouco diferente. E aí a gente usa o quê? ActiveCell.interior.colorindex. E ActiveCell é o quê? Nada mais é do que a célula que está ativa. Então, ó, se eu clico nessa célula, qual é a célula que está ativa? Ela mesma. E lembra que a célula que está ativa também é o target? Então aqui, ao invés de usar ActiveCell, eu posso usar o quê? Target. Ó, target.interior.colorindex igual a 34. E 34, a gente tem como procurar aqui, ó, naquela nossa colunazinha de macete, 34. É esse azulzinho aqui, meio esverdeado aí, não tenho certeza qual que é essa cor, mas é essa cor aí. Então, ó, ali eu mudei de ActiveCell para Target. Vamos ver se funciona. Ó, vou mudar aqui e ele funciona também. Então, ActiveCell e Target é a mesma coisa nesse caso aqui, que é a célula que está ativa, é a célula que a gente está selecionando. Então, mudo, ó, tiro a cor de todo mundo, mudo a cor da coluna do Target, mudo a cor da linha do Target e agora mudo a cor da célula que está selecionada. Então, perfeito. Agora, tem outros dois casos que a gente não viu. Aqui a gente viu quando o target está dentro daquele meu intervalo. Por exemplo, selecionei aqui, está dentro do intervalo. Aqui está dentro do intervalo. E se eu selecionar aqui? Dá uma olhada que ele tira a formatação de tudo quando eu seleciono uma cell off. Selecionei dentro, selecionei fora. Ele tira. Então, ó, se eu estiver dentro da coluna ali da minha tabela, então se eu estiver até a coluna X, só que eu não estou dentro das linhas, ou seja, eu estou numa linha abaixo, o que ele vai fazer? É esse meu else aqui, ó. Se ele está dentro das linhas, faz isso daqui. Se não, que é esse meu else, faz isso daqui. E o que é isso daqui? A gente já viu. É eu tirar o preenchimento de todo mundo, que a gente fez exatamente aqui. Perfeito. Então, ó, esse é o caso que tudo isso daqui é se ele estiver dentro das colunas. Agora, ó,
Tá dentro da coluna? Não, não tá. Aí ele vem para esse else daqui e aqui ele faz o quê? A mesma coisa. Ele tira a formatação de todo mundo e é só isso o nosso código. Então aqui a gente passa um tempinho para mostrar bem passo a passo como é que a gente faz isso, mas o nosso código tem uns conceitos interessantes e torna a planilha muito visual e é muito útil para você pegar bases de dados assim muito longas que você não consegue explorar. Aí realmente torna essa planilha de leitura fácil e é um negócio bem interessante, tenho certeza que você consegue impressionar alguém de uma forma bem fácil de fazer. Espero de verdade que você tenha curtido aqui essa aula. Lembra de pegar um mini curso de 10 aulas de VBA. Lembra de assistir uma aula que vai aparecer aqui perto da minha tela. E espero que você curta esse vídeo, que você sabe que ajuda a gente. Comenta aqui pra gente se você curtiu esse vídeo, se você chegou aqui até o final, que eu gosto de saber quem chega até o final dos nossos vídeos, porque a gente faz esses vídeos para que vocês cheguem até o final. E também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!